desse mês de agora. O Rafa me chamou e pediu para eu pregar. Aí eu perguntei se tinha tema para pregação. Aí ele falou que é o tema do culto de hoje, que é sobrevivendo em uma terra de gigantes. É, pesado. Eu, logicamente, fui pesquisar de onde eu podia buscar inspiração para isso na Bíblia. E descobri não, né? Já sabia, só me lembrei que isso é uma passagem do... Muito obrigado. Até melhorou. É uma passagem que acontece com os hebreus, o povo escolhido de Deus, quando eles estão na porta da terra prometida. Só para contextualizar, primeiro, o que estava acontecendo lá, o povo tinha acabado de ser libertado do Egito. Eles viram Deus abrir o mar, eles viram Deus libertar eles, e eles estavam frente à terra prometida. Creio que, quando eu era pequeno, eu imaginava que era só uma montanha, aí quando Moisés mandava eles espiar, ele só subia na montanha, olhava e voltava para trás, só que eu descobri que não era isso. Aí, lendo aqui, eu descobri que Moisés selecionou 12 homens, 12 homens de cada tribo de Israel. Quando Moisés selecionou esses homens, 10 deles voltaram com péssimas notícias. Eles falaram que a terra não era boa, na verdade, que a terra era boa, mas que o que havia lá impediria eles de possuir a terra. Vamos ler aqui em Números 13, 14. Se puder botar no telão aí, porque com a luz apagada fica ruim de ler. Números 13, 14. Na verdade, vão Números 13, 26, que aí é só o relatório da expedição. Boa. Vamos ler. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo se calar perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Muito interessante aqui nesse finalzinho, o contexto que ele fala aqui, que eles pareciam gafanhotos, não é só porque eles eram pequenos, mas porque naquela época gafanhotos eram vistos como intrusos. Então eles se viam intrusos de entrar em uma terra, eles não se viam merecedores de possuir aquela terra. Mas Calebe, juntamente com Josué, creio que nesse momento, eu fico imaginando que deviam estar todos eles reunidos assim, falando para Moisés, falando: cara, vai dar não, impossível. Os caras é gigante. Imagina, tem, né, no livro de Samuel, fala que o gigante Golias, ele tinha 3 metros. 3 metros é mais ou menos a altura do teto. Eu tenho 1,90. Imagina, eu tenho 1,90 e enfrentar alguém que é da altura de uma coluna dessa. Agora, no caso, Davi enfrentou um.
Eles iam provavelmente enfrentar um exército ali de gigantes. E meditando nessa palavra, pensando nisso, eu fiquei chocado com a coragem de Caleb, porque eu me coloquei no lugar deles. Porque eles viram os gigantes, eles viram que a terra tinha, eles viram que eles tinham que lutar contra. Mas o mais importante eles não viram, que era Deus, quem estava com eles. Cara, imagina, você vê o mar se abrindo. Imagina, você vê água se tornar sangue. Imagina você ver uma escuridão no meio de Israel, apenas para o lado dos egípcios e para o seu não. Aí você chega perante uma terra que Deus te prometeu, que Deus prometeu aos seus pais, que Deus prometeu à sua geração, e você fala, não vou não. Mas graças a Deus, havia Caleb, que dentre todos se levantou e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Irmão, Caleb sabia quem era o Deus dele. Ele não falou num impulso de coragem, num impulso pensando que, não, ele conhecia o Deus dele. Quando o Rafa me falou do tema da pregação, eu fiquei pensando, cara, onde na Bíblia que esses homens enfrentaram situações difíceis? Onde na Bíblia, a primeira foi essa, a segunda, né, que Deus me mostrou, foi Elias. Vamos lá para 1 Reis 18:36. Reis 18:36. O contexto, pode deixar aberto aí. O contexto do que estava acontecendo aqui, pulando um pouco para frente, os israelitas já tinham conquistado a terra, já tinham dominado tudo, estavam mandando no pedaço. Aqui, já estava no 7º rei de Israel, rei Acabe. O rei Acabe, eu até procurei aqui, ele era um rei muito, vou colocar entre aspas, comercial. Politicamente ele era muito forte na situação ali do momento, o que estava acontecendo ali. E por ele ser um homem muito político, ele ser um homem muito comercial, ele buscava isso, de primeiro do que Deus. Ele buscava uma prosperidade para o reino primeiro do que Deus. Por acaso, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Acho que todo mundo conhece essa história de Acabe, Jezabel. E Jezabel, eu creio que ela foi... Eu até vi uma galera zoando no TikTok, achei engraçado, que ela foi uma das primeiras apóstolas da Bíblia. Porque o que um apóstolo fazia? Um apóstolo era um soldado romano, e aos poucos ele se instaurava em um lugar e estabelecia uma cultura. Então um apóstolo romano, ele não chegava numa cidade com espadas e matar todo mundo. Não. Ele chegava aos poucos e ia estabelecendo a cultura do reino romano naquele local. Jezabel fez isso com o povo de Israel. Ela estabeleceu a cultura de outros deuses naquele local. E Acabe era fraco das ideias, não tinha a cabeça muito forte, então ele não conseguia, lendo os textos aqui, dá para ver que ele não consegue bater de frente com ela não, ele é meio fraquinho mesmo. Mas por quê? Ele não conhece o Deus dele, ele não sabe quem Deus é. Se ele soubesse, mas beleza. Jezabel, ela começa uma caçada contra os profetas do rei de Israel, do Deus de Israel. E nessa ideia toda,
Elias decreta que ia ficar sem chover daquele momento para frente. O que aconteceu ali, só para contextualizar também, por que do nada Elias virou e falou que não ia chover mais? Porque Baal e Aserá eram deuses de fertilidade. Baal era um deus de fertilidade da terra. Então, tudo que é relacionado a frutos da terra era Baal, na visão deles, que dava. Então, Baal era quem fazia chover, Baal era quem fazia os animais, ter muitos animais, era Baal. Então, o contexto ali de por que Elias falou que não ia ficar sem chover daquele momento ali para frente, é esse. Passaram-se 3 anos e meio. Elias voltou, ele acabou meio que fugido. Elias voltou para falar com o rei Acabe. Quando ele voltou para falar com o rei Acabe, é até engraçado no texto que o rei Acabe chama ele de perturbador de Israel. Imagina. Você está ali defendendo sua fé e você é chamado de perturbador. Meu Jesus. Mas o que eu quero dizer é que quando Elias foi falar com Acabe, depois de 3 anos e meio, ele desafiou os deuses, né? E ele propôs que chamassem os 450 profetas de Baal e os 400 de Aserá. No total, 850 contra 1, né? Elias. E ele chamou eles para ir no Monte Carmelo. Monte Carmelo era um monte onde se adorava a Deus. Só que por causa da entrada da idolatria no reino, começaram a se adorar a Baal e Aserá. Quando eles chegaram lá, no Monte Carmelo, Elias propôs que cada um que pegassem 2 novilhos, 2 bezerros, né, colocassem um para o altar de Baal e o outro para o altar de Deus. É até engraçado pensar nisso, que hoje a gente presencia o poder de Deus, para a gente é algo visível. A gente vê Deus agindo, a gente acredita em Deus. Na época eles tinham que provar, depois de tudo que eles viram, que Deus ainda existia e ia fazer alguma coisa. Os profetas de Baal colocaram o novilho lá no altar, e os profetas de Baal começaram a clamar. Começaram, ó Baal, Baal, Deus Baal, não sei o que, Baal. E durante o dia, eles iam clamando, Elias zombava deles. Elias falava, ele não deve estar lá não, ele deve ter ido embora, ele deve estar dormindo, ele não, esquece. Mas por quê? Elias conhecia o seu Deus, Elias sabia o que Deus ia fazer, Elias estava baseado em uma palavra. Eles clamavam, passou o dia, passou as horas e nada acontecia. Chegou a hora de Elias. E a gente vai ler aqui, pode acompanhar aqui na Bíblia aí, o que Elias falou, o que Elias orou. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Agora presta atenção. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Nossa! Eita glória! Isso que é fogo mesmo. Ai, cara. Esse é o nosso Deus, cara. Quando o Rafa me falou, novamente, Rafa, ele me falou sobre isso. Quando eu li isso aqui, eu falei, é isso, cara. É isso aqui, ó. Eu não sei qual que é seu gigante, cara. O de Elias aqui, ó, era 850 contra 1. O dos israelitas lá, ó, era um monte de gigante e uma terra para eles conquistar. O seu pode ser uma depressão.
Pode ser um familiar que não conhece a Cristo. Pode ser um dia difícil na escola, na faculdade, no trabalho. Pode ser um chefe chato. Mas é muito legal, porque às vezes a gente não acredita em Deus, e não de uma forma ateísta da palavra, mas a gente não acredita que Deus pode fazer. Será que se fosse a gente ali perante 850, a gente ia ter todo o fervor e a fé de orar como Elias orou? Cara, Deus não está no céu pensando, o que eu vou fazer? Esse problema dele é muito difícil. Deus não está parado pensando, nossa, esse não vai dar. Esse chefe agora dele não vai dar. Deus não está pensando, nossa, esse eu criei só para pagar boleto. Esse aí vai pagar boleto resto da vida. Pagar fatura de cartão. Ele nasceu para isso. É o chamado dele. Misericórdia. Oh, glória. O chamado dele é pagar boleto. O chamado dele é pagar a conta. Não. Não é. Não é. Mas que pareça que é, não é. Não é. Deus não está no céu como se tivesse perdido o controle da situação. Ele não perdeu não, velho. Perdeu não. Ele é soberano, cara. Ele é rei. Aqui, no contexto de Elias, a gente tinha um reino dividido. A gente tinha um reino que estava prosperando para o lado dos caras, não era do lado nosso não. Mas Deus fez. E aqui, ó, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu quero muito que esse pequeno trecho, o Senhor é Deus, fique gravado na sua mente. Senhorio, não é apenas sobre Deus lá e eu aqui, não. Senhorio é controle. É controle. Deus está no controle, cara. Deus está no controle. Prometo que vou ser rápido. Estou acabando já, hein? Fica nervoso não. Vai dar para ver Fantástico hoje ainda. O próximo que a gente vai falar sobre, só para fechar, sobre Paulo de Tarso. Atos 16, 25. 25. Atos 16, 25. Um dia, isso é testemunho, tá? Deu vontade de contar, eu vou contar. Um dia eu estava lá em casa, foi na época do Covid, e eu sempre cantei no louvor, toquei e tal, e eu sempre entendi o poder que a oração tinha, o poder que o louvor tinha, o poder que você cantar para Deus, Ele tem, Ele possui. Vou perguntar aos meninos aqui que tocam, de vez em quando a gente está tocando aqui, vocês estão tão murchinhos, vocês estão assim, batendo palma. Aí às vezes a música começa a subir, começa a crescer, aí a gente já fica animadão, você já fica animadão, não sei o que e tal, e todo mundo... Esse dia eu estava lá em casa, a minha mãe estava com Covid. E os prognósticos não eram bons, ela estava com acho que 60% ou 40% do pulmão comprometido. Aí eu estava um pouco ansioso sobre isso, e Deus me deu uma música nesse momento. Eu lembro que eu estava sentado assim perto da janela e o sol estava batendo no meu rosto, assim, estava tão gostosinho, o sol batendo assim no meu rosto. O Espírito Santo colocou uma frase no meu coração, que era: o sol já vai brilhar. No momento eu não entendi o porquê dessa frase.
sem contexto algum, assim, Deus colocou ela no meu coração. Perante ela eu escrevi uma música. O começo dessa música diz que um dia a escuridão passará. Um dia a luz vai nos tocar. O sol já vai brilhar. Aí, meuzinha, da hora. O que eu quero dizer com isso? O sol já vai brilhar. As lutas não são para sempre não, mano. Né não? Quando Deus me deu essa música, eu escrevi ela, tal, bonitinho. Aí eu mostrei Deus me deu essa música. Acabou, fechou. Pouco tempo depois eu mostrei para minha mãe essa música. Eu tô lá cantando assim, tranquilamente, inocentemente. Quando eu olho pro lado, ela tá... meu Deus, é verdade. Mas é isso, cara. O sol já vai brilhar, mano. Não é escuridão pra sempre, não. Só voltando pra cá. Não sei porque eu falei isso não, mas tá bom. Eu tenho que lembrar as notas dela. Se eu lembrar, eu toco. Atos 16, 25. O que estava acontecendo nesse momento aqui? Paulo e Silas tinham ido para uma cidade. Cidade chamada Troade. Eles tinham ido para essa cidade, e na cidade havia uma mulher que via o futuro das pessoas. Só que a parada aqui é sinistra, porque ela via por meio de demônios. Demônios revelavam o futuro das pessoas. Então, as pessoas iam nela, falava aqui, tia, vim então para você ver o que vai acontecer semana que vem. Ela revelava, tudo mais. Só que Paulo, percebendo que eram demônios, expulsou os demônios dela. E ela trabalhavam para alguns senhores. Quando esses senhores viram que o ganha-pão deles havia acabado, quando esses senhores viram que não podiam mais ganhar dinheiro utilizando o demônio que habitava na mulher, eles chamaram as autoridades e mandaram prender Paulo e Silas. Agora se coloca na pele de Paulo e Silas. Imagina, você está no ônibus, você vê alguém enfermo, você olha para essa pessoa, a pessoa é curada, você vai preso por isso? Isso é maluquice. Mas é muito interessante aqui, que eu acho que até tem eu consigo ligar isso com o que eu falei da questão da música, que Paulo e Silas não se deixaram abalar por isso. Vamos ler aqui. Atos 16, 25. Já está lá. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Fala um amém, por favor. Obrigado. Não, isso aqui para mim é doideira. Olha para Jesus, cara. Olha para Jesus. Deixa a situação te abalar, não. Cara, eles tinham acabado de ser presos. Imagina, igual eu falei, você orou por alguém, essa pessoa foi curada, você foi preso por isso, está lá na prisão. Tenho certeza, eu com certeza absoluta, que todo mundo aqui ia falar, pelo amor de Deus, o que eu fiz? Nossa, tenho certeza, eu falaria assim. Mas o legal de ver aqui é que eles só tinham olhos para Jesus. Só tinham olhos para Cristo. Eu imagino acho que ele estava sentado assim, na prisão, com a mão amarrada, com o pé assim. Aí um sentado aqui, o outro olhou para o outro. Eles devem ter olhado assim e falou, velho, vão louvar, só.
Vamos cantar para Deus aqui. Aí eu acho que eles começaram a cantar assim: então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve. E a prisão começou assim, ó. Precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve. Aí a prisão aqui, ó. Acho que na hora que eles chegaram no teu louvor invade o céu, a prisão, pá! Acho que eles não pararam, não, eles continuaram. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Isso é Deus, cara. É Deus. A prisão caiu. Não tinha nada que segurava eles lá. Foi Deus que abriu, cara. É olhar para Jesus. Está na dificuldade? Olha para Jesus. Está difícil? Eu sei. Olha para Jesus. Está calor? Olha para Jesus. Está frio? Olha para Jesus. Jesus. É Jesus. Jesus, 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 Jesus. Seu problema? Jesus. Dificuldade? Jesus. Tristeza? Jesus. Um dia ruim? Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Esse é o nosso Deus, cara. Eu, particularmente, eu não consigo me manter parado sabendo que esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Ele me chama de filho. Ele anseia por mim. Esse é o meu Deus. Para finalizar, Lucas 24, versículo 4. Não, pode ser 2. Lucas 24, 2. Boa. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Aleluia. Deixa eu te contar uma coisa, um segredo, hein?
Eu sei que está transmitindo, mas eu vou lá no YouTube e vou cortar essa parte. Ninguém pode saber disso não. Jesus está vivo. Jesus está vivo, cara. E Ele não está vivo lá no céu. Longe. Que você só escuta aqui no domingo à noite, você escuta na célula. Para você que é velho de igreja, eu sei que você sabe. Às vezes um mais novo não tem consciência disso. Jesus está vivo. Ele não é mais um garotinho lá em Belém ou está pregado lá na cruz até hoje. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Rei do universo, cara. Eu queria muito que vocês entendessem essa breve mensagem que eu passei aqui para vocês hoje. De forma clara e simples. De que como sobreviver em uma terra de gigantes. Tenha coragem como Caleb. Creia em seu Deus como Elias. E olha para Jesus como Paulo e Silas. É simples. Quem olha para Jesus é até mais bonito, fica radiante. Olha a Simone. A Simone é brilhante, cara. Ô Juninho, o cara é negão, mas ele brilha. Todos vocês aqui, ó. Vocês são brilhantes, cara. Vocês são luz. A gente foi chamado para ser luz, a gente foi chamado para ser lanterna, a gente foi chamado para ser sal. É diferente, a gente é diferente. E não é de uma forma, nós somos melhores. A gente está sobre todo mundo. Não. A gente é pior. Que a gente conhece a Cristo e continua pecando. A gente conhece a verdade e continua pecando. Mas olha para Cristo, olha para Jesus. Não deixa uma semana difícil parar o seu caminhar. Cara, amanhã começa tudo de novo. E na semana que vem, e na outra semana, e no outro mês, começa tudo de novo. Começa. Eu queria vir e falar, não, galera, ó, amanhã está todo mundo convocado para o céu, nós vamos ficar lá com Jesus, adorando a Deus só. Não, mano. Ainda não. Infelizmente. Mas olha para Jesus. Eu estou repetindo isso porque eu quero que fique fixo na sua cabeça. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Os que olham para Jesus são radiantes. Para finalizar, queria que a gente ficasse de pé. Queria que você baixasse sua cabeça e pensasse no seu gigante, e pensasse no seu problema. Pode fazer uma listinha aí, top 5, top 3, do pior para o melhor, do mais difícil para o mais fácil, tanto faz. Pensa aí na sua dificuldade, naquilo que te causa tristeza, que te causa medo, que te causa aflição. Coloque sua mente nisso e compara com o tamanho de Jesus. E compara com o que Jesus já fez na sua vida, já fez na minha vida. Compara com o tamanho de Deus. E pensa se isso não existisse mais. Imagina se esse problema não fosse mais um problema, se essa dificuldade não fosse mais uma dificuldade. Porque é isso que Jesus quer fazer.
Jesus não, igual eu falei, Jesus não te fez para ficar pagando boleto, não. Você é rei, você é rainha, você é príncipe, princesa. Nós somos. Deus, nessa noite eu gostaria de te pedir, Pai. Deus, que o Senhor nos ensine a colocar os nossos olhos em Ti. Que o Senhor nos ensine, Pai, a cada dia mais dependemos mais do Senhor. Jesus, no momento de adversidade, no momento que a dificuldade se fizer presente, Pai, que Teu Espírito Santo possa nos lembrar de olhar para Ti, Pai. Deus, que a dificuldade aqui dos meus irmãos, que os problemas dos meus irmãos não parem eles na caminhada, Pai. Jesus, revela a Tua face a nós, Pai. Revela a Tua presença, Pai. Deus, nem que seja por 1 milésimo de segundo, Deus. Mas que nós conheçamos a Ti, Deus. Que o Senhor se faça real. Que Sua presença se faça real. Não apenas em um culto de domingo, em uma célula na quarta-feira, num acampamento, Pai, mas todos os dias das nossas vidas, Deus. Porque viver é você, Pai. Viver é Cristo, Pai. Viver é Cristo, Deus. Nos tira, Deus, o peso das coisas deste mundo, Pai. Deus, que as coisas do mundo não possam apenas fazer a gente viver, a gente acordar por elas, Pai, Deus, mas que a gente possa segurar tudo com mão leve, Pai. Porque é tudo Teu, Pai. É tudo para Ti, tudo volta para Ti, Deus. Deus, derrama sobre nós um amor por Jesus nunca visto, Pai, nesse local, Pai. Derrama em nós um amor pela Tua palavra, pelo Teu conhecimento, Deus. Um amor por Ti, Deus. É isso que te pedimos nessa noite, Jesus. Amém. Amém. Amém? Muito forte, né, gente? Eu estava ali lá atrás e é muito bom quando, né, a gente tem uma palavra forte dessa e Deus fala com a gente, né? Vai vindo um monte de coisa assim, a gente fala a verdade, Deus, você tem razão. E, né, queria estar agradecendo o Lucas, né, por ter preparado essa palavra para a gente. É uma palavra que ela mexe com a gente, a gente dá umas risadas aí. Eu queria agradecer as meninas do Roache também, que esteve aqui fazendo teatro pra gente, fazendo a dança. Queria agradecer também o pessoal do Louvor que esteve aqui. A gente ficou um pouquinho nervoso no começo, né? Eu peço o amor dos irmãos, mas deu tudo certo. Foi tranquilo, graças a Deus. Eu queria agradecer também a Graciele, a Vitória, que estava aqui, né, fazendo a preparação. Eu queria agradecer a Laurinha, que veio aqui, deu os recados do CDC, o Augusto. Eu queria agradecer também a todos os visitantes que vieram aqui, né, estão vindo aqui pela primeira vez, que estão vendo como é que é a nossa igreja, que a gente é uma igreja de família, que é uma igreja que a gente tenta abraçar todo mundo que vem, tenta mostrar esse amor de Deus, né? E acho que eu esqueci de mais alguém? Não? E eu queria deixar os irmãos na paz, né? A gente vai fazer a oração aqui encerrando, mas vocês estão com seus irmãos aí, vocês podem, né? Calma. Depois a gente vai ter o parabéns da tia Andréia também, vai dar vocês podem estar indo lá, dando um abraço, um beijo nela, bem carinhoso. E eu vou, né, agradecer a todo mundo pelo amor e pelo carinho. Eu vou estar orando aqui para a gente aqui, depois a gente vai cantar o parabéns.